Ok, agora sim a gente está de volta aqui com o segundo tempo aqui da nossa aula. Vamos continuar aqui então falando sobre a tutela de urgência e os requisitos para concessão. A gente já fez aqui a leitura do artigo 300 do CPC e eu chamo a atenção de vocês aí para os dois requisitos aí para concessão da tutela de urgência, da tutela provisória do novo CPC de 2015. O primeiro deles aí é a probabilidade do direito. Como o próprio nome aí já sugere, pessoal, quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de chance, né? Não é isso? É mais ou menos por aí, não é? Ou seja, é aquela situação em que a parte requerente, né, ainda que sumariamente, ela tem que mostrar o quê? Que ela tem maiores chances, o quê? De se sagrar vitorioso no processo. Ou seja, você tem que demonstrar para o juiz que você tem mais chances de ganhar a ação do que o outro. Então, a probabilidade do direito consiste exatamente disso, tá? Então, é muito importante você estar demonstrando para o juiz que o teu caso, você tem uma chance maior de se sagrar vitorioso do que a parte adversa, tá? Então, basicamente, aí quando a gente fala de probabilidade do direito, a gente está falando basicamente disso daí. Isso daqui também é em juízo perfunctório, tá? Então, você não precisa exaurir a matéria, tá? Basta você demonstrar o quê? Ainda que sumariamente. Grava essa palavra aí, tá? Sumariamente, tá bom? Olha só para você ver aqui, ó. Para a professora Andréa Carla Barbosa, para quem há probabilidade do direito, quando o julgador estiver suficientemente convencido da existência de um direito a ser protegido judicialmente, seja através de uma medida de conservação ou de satisfação. Conservação aqui, lembrando, né, trazendo aqui a ideia, o quê? De assegurar um direito, portanto, o quê? De medida cautelar. E de satisfação, daí a gente já está falando aqui da própria antecipação dos efeitos da sentença, tá? E olha só, o que vem a ser o risco de dano? Caso não seja concedida a medida pleiteada pelo seu requerente. O que é esse risco de dano aqui? É nesse ponto, né, que a gente tem aqui a maior distinção entre a antecipação de tutela e a tutela cautelar. Olha lá, inclusive isso daqui pega muito as pessoas, tá? Muito cuidado aí com essa questão, principalmente aí quem vai fazer aí concurso público, né? Muito cuidado aí, porque tem muita pegadinha nesse sentido aí. Olha só. O risco na antecipação de tutela, ou seja, naquele procedimento lá que você está avisando, a natureza satisfativa, né, é a própria parte. Isto é, ela própria é que sofrerá o dano, se não lhe forem antecipados os efeitos práticos, né, da decisão de mérito. Tá? Então, aqui o risco é para a própria pessoa, ou seja, é para o próprio requerente. Na tutela cautelar, o risco é ao processo, diretamente atingindo a parte apenas o quê? Indiretamente. Obviamente que o prejuízo ao processo atinge a parte, mas num primeiro momento, o risco é ao próprio processo de forma direta. E posteriormente, no segundo momento, o risco para o requerente de maneira indireta, tá? Então, essa situação aqui é bem interessante vocês estarem prestando atenção. Vamos tentar resumir aí, ó. A concessão da tutela de urgência, então, depende de haver risco de dano à parte, o que reclama a concessão da tutela antecipada. E o risco ao processo, o que reclama a concessão da tutela cautelar, tá? Então, quando o risco envolver a própria parte, a gente está diante o quê? De uma tutela antecipada. E quando o risco envolver o processo, né, daí a gente está diante, então, de uma concessão de tutela cautelar, tá? Olha só, vamos exemplificar aqui para a gente poder ver como é que funciona isso daqui. Olha lá. O sujeito A, move uma ação indenizatória contra B, decorrente de um acidente de trânsito alegadamente causado pelo réu. Então, na hipótese aqui que a gente está trabalhando, o sujeito aí entrou com a ação contra o B,
devido a um acidente de trânsito aí que foi causado pelo réu, pelo B, tá? Então, olha lá, o sujeito A, ele pede, além da indenização por dano material, correspondente aqui ao valor do conserto do veículo, ele pede também que o réu seja compelido a pagar ele próprio os medicamentos que vêm sendo ministrados ao autor. Isso daqui, então, a gente está tratando aqui de um dano material causado no veículo e um segundo dano aqui que diz respeito o quê? Aos medicamentos, né, que ele está fazendo uso aqui durante o tratamento. Então, pressupõe aqui também o quê? Que teve uma complicação aqui desse acidente, ele está fazendo um tratamento médico, e desse tratamento médico aqui está tendo um custo, tá? Em relação ao pedido de fornecimento de medicamentos, o que ele não está pedindo ressarcimento, olha só, não é ressarcimento, ele está pedindo fornecimento do medicamento, pagamento direto pelo réu. Tá vendo aqui? É o próprio réu, ou seja, o sujeito B, que tem que ir lá e comprar o medicamento e fornecer para o sujeito A. É possível vislumbrar o quê? Urgência tal que importe a antecipação dos efeitos da tutela, pois a não concessão implicará em risco ao próprio autor. Olha lá, se ele não fornece os medicamentos para o autor, o risco é para o processo ou é para o autor? É para o autor da ação, obviamente. Por quê? Porque ele precisa do tratamento médico. Se ele não faz o tratamento médico, ele pode até ter um prejuízo aí, de repente pode até vir a óbito, tá? Então, se a gente está falando aqui de risco ao próprio autor, né, a gente está falando o que, então? De uma tutela antecipada. Tá aí? Para quê? Para que o sujeito B seja obrigado a comprar os medicamentos e fornecer para o sujeito A. Tá certo? Então, olha só, vamos imaginar aí, então, que o sujeito B, dentro aí desse mesmo processo aí, ele traçou ali um plano ali para não pagar a obrigação. Então, olha só. Figure-se, então, que o sujeito B, com vistas a se furtar a futura obrigação pecuniária, que provavelmente lhe será imposta, passe a dissipar o seu patrimônio. Então, o que ele fez aqui? Ele fez o que a Paula falou lá na primeira parte da aula. Ele começou a alienar o patrimônio dele, a dispor do patrimônio dele, para quando sair essa sentença lá na frente, ele não ter bens no nome dele. Ele não tem bens no nome dele, daí você vai tentar executar, vai tentar penhorar, não vai achar nada, e o resultado vai ser que o sujeito A não vai receber de volta a indenização referente o quê? O conserto do carro. O medicamento, a gente já resolveu, porque o juiz deu ali, foi feito o pedido ali da tutela antecipada para obrigar o sujeito B a fornecer o documento para o sujeito A. E como é que a gente vai tratar aqui agora a segunda hipótese aqui, da dissipação do patrimônio? Nesse caso aqui, daí a gente reclama o quê? Faz o pedido o quê? Da concessão da medida de natureza acautelatória, que vai objetivar apenas que futuramente a decisão possa ser efetivada. Então, veja bem, na primeira situação, nós estamos falando do mesmo caso, é o mesmo acidente, mas com dois desdobramentos. No primeiro momento, com relação ao fornecimento do medicamento, é uma tutela antecipada porque o prejuízo é para o autor. No segundo momento, considerando aí, né, uma futura sentença que vai condenar ele a ressarcir ou a indenizar, né, o valor do conserto do veículo, aqui já é uma natureza cautelatória. Porque ele está dissipando o patrimônio aqui para evitar a futura execução. Então, se eu quero proteger, se eu quero assegurar o resultado útil desse processo, daí eu vou invocar o que aqui? Uma medida de natureza acautelatória. Para quê? Para garantir que no futuro essa decisão possa ser cumprida. Então, eu tenho que pedir aqui para o juiz, né, para poder impedir que o sujeito B dissipe o patrimônio dele.
como é que é o desfecho dessa situação aqui, ó? Nesse caso, então será necessária a concessão de antecipação de tutela, a fim de que o sujeito B forneça os medicamentos necessários ao sujeito A, e bem como a concessão de medida cautelar, que, por exemplo, bloqueie os bens do sujeito B em quantidade suficiente para, no futuro, responder pela obrigação que provavelmente lhe será imposta, ou seja, a indenização pelo dano material consistente no conserto do veículo, ou seja, consistente na indenização do dano material provocado em razão do acidente que ele foi o culpado. Então, vejam aqui que, no presente caso, a gente teve 2 desdobramentos dentro do mesmo caso. Tá? Então, a gente tem aqui tanto a figura da concessão da tutela antecipada, quanto a figura da concessão da tutela cautelar no mesmo processo. Tá? Então, é isso daí que eu queria que vocês visualizassem nesse caso aqui. Bom, pessoal, o que eu tinha para poder falar para vocês aí a respeito de tutela provisória, essa parte geral aí, era basicamente isso daqui, tá? Gente, olha só, bom fim de tarde para vocês, tá? Bom descanso e até semana que vem, tá?